Sim, meu querido, sim, minha querida, você que quer ser fiscal, quer ser fiscala, lá da Prefeitura de Belo Horizonte, é para você que nós estamos chegando aqui, Professor Tudão, Gran Cursos Online, firmes no propósito de te ajudar a passar nesse importante certame. Professor Tudão, mas nós não temos banca ainda, professor. Né? Nós não temos ainda a banca que vai ser a banca do nosso concurso, mas não tem problema, vamos nos preparando, vamos começar com a nossa legislação, até porque você vai ver que a legislação é extensa, não é uma legislação que a gente pode pegar assim. Queridos, eu acho até interessante alguns candidatos a concurso público, às vezes até mal assessorados, né? Ouvem falar que a legislação é uma matéria que você vai estudar por último, na véspera da prova você dá uma lida em legislação. Quer ir estressado para a prova é pegar toda a legislação do IPTU, do ITBI, do ISS do município de BH, né? Fuçar para poder achar a legislação mais atualizada, que a gente vai, a princípio, de alguma forma te ajudar aqui, né? E estudar isso tudo em cima da hora. Deixa qualquer um maluco. Por mais que você já tenha estudado para outra prefeitura municipal, a matéria em si normalmente vem com muito peso na prova e ainda vem com a possibilidade de ter questões discursivas. Quer dizer, provavelmente, se o nosso edital vier com questão discursiva, a discursiva na prova pré-fiscal da prefeitura deve vir de legislação. Né? Então, dependendo da banca, aí não me assusto. Se vier uma FCC, se vier a Dom Sintra, que foi do último concurso, se vier a CESP, qualquer que seja a banca, querido, a gente tem muita chance de cair a prova de legislação com força. Então, vocês não podem deixar para o final, por isso que a gente vai começar antes, mesmo ainda sem ter a banca, mesmo ainda sem ter outras informações, não vai mudar muito aquilo que a gente vai estudar. É claro que se a gente tivesse uma banca que tivesse com muita profusão de concursos públicos da área fiscal municipal, beleza, mas as bancas estão aí iniciando nesse trabalho, mesmo já tendo muita tradição, às vezes não tem muitas questões de prova de legislação tributária municipal, então a gente acaba tendo aí que trabalhar como se fosse uma banca nova. Então não tem problema nenhum, a gente tem que estudar a matéria, tá bom? Eu estou aqui como professor de legislação tributária estadual, federal e municipal aqui da casa, para poder te ajudar, né? Já fui chamado para ajudar os futuros fiscais na movimentação que a gente teve comissão formada, o pessoal vai ver lá, a princípio, fala aí de onde você veio, de que cidade você está tratando, se você já é de BH, se você está querendo voltar para a tua terrinha, o povo do pão de queijo quer voltar para a terrinha, então vamos ajudar você nesse propósito tão importante. Eu preparei os colegas do concurso de 2011 e 2012. Eu passei o carnaval daquele ano em BH, dando aula presencial num cursinho que nem sei. Eu acho que o colega que tinha o cursinho na época não tem mais. Era uma turma especial que era formada só para concursos top. E esse concurso fiscal de BH nós fizemos uma turma, acho que de... Não lembro, acho que tinha uns 40, 50 alunos no carnaval. Eu passei o carnaval, levei minha família toda para BH e nós passamos o carnaval, eles passeando lá em BH praticamente vazio, né, no carnaval, e eu dando aula para a galera. E muitos colegas daquela turma passaram. Agora é com grande alegria que eu estou aqui no Gran Curso para ver muitos colegas dessa turma passarem. Seja bem-vindo, vamos detonar? Vamos pegar informações do último concurso? Vai na telinha para a gente ver. Então vamos ver aí, ó, informações do último concurso. O último concurso foi em 2011, que foi esse concurso que eu passei lá, o carnaval na sala de aula. A FDC, né, a Fundação Dom Sintra, que fez a prova. Professor, você acha que vai ser a Fundação Dom Sintra novamente que vai fazer a prova? Não, eu não sei qual que é a banca ainda, mas para nós, como eu falei para você, pouco importa. Quer dizer, a gente vai fazer um curso para qualquer que venha a banca. 15 questões foram na prova passada e ainda tivemos uma prova discursiva. Se for a CESP, como aconteceu em Teresina, como vai acontecer em Aracaju, provavelmente a gente possa ter uma prova discursiva também para vocês. E eu estou chutando assim fortemente na prova discursiva de legislação tributária, ou seja, de direito tributário e legislação tributária. É claro que são situações que o professor, né, que a princípio está dando aula para futuros fiscais, ele tem até um orgasmo múltiplo aqui, né, meu querido? Porque o que acontece? Na realidade, você quer ser fiscal e não gosta de legislação? Olha aqui para mim. Temos um problema aqui, meu querido. Você quer ser fiscal e detesta a legislação, não gosta de estudar aquilo, professor, IPTU, ITBI, ISS. Pois é, muda de curso, muda de concurso, vai para outra área, meu querido. Porque você vai ser o fiscal disso tudo. E aí temos um problema grave. Se você detesta tudo isso, então você, na realidade, está no lugar errado.
Você vai ficar a vida inteira, 30, 40 anos de fiscalização lá, sofrendo, né, em fazer aquilo que a princípio você não gosta. Vai para outra área, né, vai buscar outro tipo de concurso, porque aqui é para fiscal. Então, o fiscal tem que ter uma aproximação da tributação, tem que gostar da tributação, tem que bater forte no coração do fiscal. A tributação não é gostar de pagar tributo, é gostar de entender a respeito da matéria, de poder decifrar, né, os meandros aí da tributação, entender isso. Isso aí vai ser o dia a dia do teu trabalho. Tudo que você aprender aqui em sala de aula, aqui, provavelmente na minha aula, você vai trabalhar lá dentro com isso. Então é bom que você conheça mesmo. Volta na telinha. Então ele fala aqui, ó, esse foi o último concurso. E aí eu peguei hoje, né, o conteúdo mais atualizado que nós temos para você estudar. Inclusive você pode reunir esse conteúdo e já começar a puxar essa legislação para você estudar, tá bom? Ó, eu aconselho você a estudar o Código Tributário do Município, que foi citado no último edital, inclusive, tá bom? A Lei Municipal 1310/96. Olha aí para mim. O Código Tributário Municipal, você pode pensar, pô, já tem um Código Tributário, melhor coisa que tem, porque aí você só estuda o código, já está resolvendo ISS, ITBI, IPTU, tolo engano. Então, o colega que a princípio for pegar o Código Tributário do Município vai ver que boa parte dele, como ele é de 66, ele foi revogado. Então, toda a parte relacionada aos tributos foi revogada. Então, praticamente você não tem tributo para estudar no Código Tributário do Município. Você tem algumas regras genéricas e tem a contribuição de melhoria, que também pode cair na prova. Então, você estuda a contribuição de melhoria, vê algumas regras, normas gerais de direito tributário ali, mas o ISS você vai ter que estudar no regulamento, o ITBI você vai ter que estudar em lei própria, as taxas e o IPTU estão numa lei própria, quer dizer, então você vai ter que estudar nas leis próprias de cada tributo. Eu fui buscar um pouco de informação para você já para atiçar o aluno, né? Quer dizer, o aluno tem que ter vontade de estudar esse negócio. Não, como é que vai fazer, né? Então eu vou ministrar uma matéria para você que vai fazer parte do teu dia a dia no trabalho. Você tem que começar a conhecer esse negócio. Esse negócio tem que começar, ó, a bater no sangue, meu querido. Está no sangue do guerreiro, da guerreira que vai ser fiscal, conhecer aspectos a respeito da legislação do tributo. Tá bom? Vai na telinha lá, olha lá. Aí ele fala assim, ó, ISSQN. Com certeza nós vamos estudar aí o regulamento do ISS. Inclusive ele está bem atualizado, né? De 27 de setembro de 2019, apesar de nós termos uma atualização na lista de serviços de 2020, que provavelmente pode cair na prova dos senhores, né? A prova de vocês provavelmente vai ser em 2021, o edital em 2021. Então temos atualizações novas, porventura, para fazer. Mas não se chateia comigo, não. Olha aqui para mim. O fato da gente querer sair na frente significa que a gente está sempre, né, atrás numa seguinte situação. Pode ser que a lei seja atualizada mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. As atualizações legais, elas normalmente não são grandes, não são coisa de mudar tudo, não. Muita coisa que a gente vai estudar está correta, está adequado, está de acordo com a legislação atual. Mas se mudar alguma coisa no trajeto, eu vou estar sempre gravando para você essas pequenas mudanças, para que a gente possa, de alguma forma, sair na frente, porque não adianta, querido. Já pensou se eu tivesse que ficar esperando a legislação ficar atualizada para poder ensinar você? Meu Deus, ia ficar, né, um círculo vicioso. Quer dizer, você ia ficar correndo atrás do rabo, é o gato correndo atrás do rabo, sem poder parar, né? Vai na telinha. Então, o regulamento do ISS, eu aconselho você a dar uma lida, né? Boa lida. Decreto 17.174, de 27 de setembro de 2019. Quanto às leis, veja, a lei do ITBI é a 5492/88, com alterações que fazem com que ela esteja atualizada. A lei do IPTU é a mesma das taxas, é a 5641/89, também de leitura obrigatória. E o processo administrativo tributário. Então, veja, eu tenho a contribuição de melhoria numa lei, que é o Código Tributário do Município. O ISS num decreto, o ITBI numa lei, o IPTU numa lei. As taxas na mesma lei do IPTU. Então, o que eu estou falando aqui para você? Queridos, esse é um conselho do professor. Olha aqui para mim. Quando eu vejo uma legislação assim esparsa, como é a legislação de BH, eu dei aula em 2012 lá para o pessoal de BH. E eu sei qual foi a suor lá para a gente poder pegar cada pedaço de legislação e ir estudando com os alunos. Por isso eu creio que vai ser muito bom eu dar essa aula aqui para vocês, porque eu já tive a experiência, inclusive, há muitos anos que eu tenho experiência em dar aulas para concurso da área municipal, e aí a gente vê que às vezes, como está colar, você vai ver que tem algumas coisas, por exemplo, que estão na lei do IPTU, mas que se referem a outros tributos.
Então é importante a gente fazer essa coligação ou outras regras que estão relacionadas aos tributos imobiliários. Então o IPTU vai andar junto da taxa de coleta de lixo, que vai andar junto da contribuição de melhoria, tudo vai vir no carnê. Então a gente acaba tendo algumas informações úteis aí nesse sentido. E é importante que, mesmo que venha uma prova de uma banca como a Fundação Dom Sintra, é também uma prova que a gente vai ter que passar por cima, mesmo que nem rolo compressor, não tem jeito. Hoje em dia, né, você tem que estar bem preparado, estar bem, de alguma forma, assessorado, e é legal porque a gente tem sempre o Tira Dúvidas aqui no nosso curso. Então, toda videoaula a gente tem o Tira Dúvidas, a gente tem marcado aí presença no Tira Dúvidas, ajudando vocês alunos. Quem responde as dúvidas de legislação sou eu mesmo, tá? Não contrato ninguém para fazer isso por mim, não, tá bom? Porque é bom a gente ter essa situação bacana de você poder ter a volta, o retorno daquilo que está sendo passado para o aluno. E eu acho isso muito importante, tá bom? Vai na telinha. E aí tem o PAT. O que é o PAT, professor? O Processo Administrativo Tributário, né? O decreto 14.456, 16 de junho de 2011. Esse PAT que, a princípio, você vai, de alguma forma, também estudar, né? Que vai falar do CART, né? Do Conselho Administrativo de Recursos Tributários, os conselheiros tributários junto ao processo administrativo tributário, quer dizer, então toda a reclamação, recurso vai para o CART, a gente vai falar sobre isso, e isso vai estar no decreto de 2011, tá bom? Então, hoje, né, isso aqui eu tive que comparar com o último edital, né, quer dizer, tem muita coisa aqui que está fora do último edital, ou nem era citada no último edital, né? Mas hoje a gente vai usar a legislação conforme está aqui prevista, tá bom? Bom, aí algumas coisas interessantes, né, a respeito do nosso ISS-BH, que eu só de passar o olho ali já vi algumas coisas legais, eu gostaria de te falar. Olha só, você vai estudar comigo o ISS do autônomo, ISS estimativa, nós temos lá o site bem legal, bem explicadinho a respeito de tudo, BH e ISS, né? ISS Sociedade Profissionais, ISS Regime Normal, ISS Retenção na Fonte, ISS próprio. Olha aqui para mim. Queridos, ISS, o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, é aquele imposto que a Constituição Federal diz que tributa o município, o imposto sobre serviço de qualquer natureza, dos serviços que estiverem descritos na Lei Complementar Federal. A Lei Complementar Federal é a 116/2003, com alterações de setembro de 2020. A gente já está atualizadinho aí de acordo com essas alterações. Toma cuidado que a legislação municipal de BH ainda não está atualizada de acordo com essa legislação. Ela precisa ser atualizada até 31 de dezembro. Vamos ver se ela vai fazer isso. Vamos ver se ao frigir dos ovos em 31 de dezembro nós não temos alteração no ISS-BH. Bom, mas se isso mesmo não acontecer, aqui no nosso curso você vai estar amparado. Quer dizer, de alguma forma a gente vai estudar as mudanças legislativas na Lei Complementar 116/2003 para deixar você a par do que a princípio, provavelmente, enquanto você estiver estudando, a legislação de BH vai ter que mudar. Tudo bem? Então é bom que a gente, de alguma forma, aprenda da melhor forma. Aí ele fala, tem algumas coisas que o Decreto-Lei 406/68, o antigo Decreto-Lei 406/68, que trata de normas gerais a respeito do ICMS e do ISS, ainda está vigente quanto ao seu artigo 9º para o ISS-QN de qualquer município do Brasil. É uma lei de normas gerais a respeito do ISS. Por isso tem força de lei complementar. É um decreto-lei que só pode ser revogado no seu artigo 9º, por força de lei complementar federal. Trata de normas gerais a respeito do ISS. E nesse decreto-lei ele fala do tributo do ISS como autônomo. Então o ISS como autônomo ele é tributado por uma alíquota fixa, uma alíquota fixa que o profissional liberal, o profissional autônomo, aquele que trabalha com a sua força própria, vai pagar, né, dentro dos trimestres junto à Prefeitura Municipal de BH. Então isso aí você vai estudar comigo. Estou dando aqui um introito, uma introdução ao ISS. Na verdade, só batendo um papo aqui, né? Que eu vou estudar com você tudo isso aí detalhadamente, lendo artigo por artigo da parte mais importante da nossa legislação. O ISS estimativa, alguns ramos de atividade muito pequenos, por exemplo, um prestador de serviços que a princípio faça serviços na casa das pessoas, como um afiador de facas, uma situação relacionada aí a um prestador de serviço como um chaveiro. Então, em algumas situações, né, sapateiro, as pessoas, a princípio, podem ser colocadas no regime estimativo. Você vai entender o que é o regime estimativo. Quer dizer, o município estabelece, eu creio que um sapateiro possa pagar R$100 aqui por mês de ISS. ISS por estimativo. Normalmente utilizado para pequenas
atividades. Atividades é a princípio que tem um pouco movimento. É interessante que a estimativa foi muito substituída pelo Simples Nacional, ou seja, muitas dessas pessoas que eu falei hoje são MEI. Até mesmo o Uber, que só trabalha dentro da cidade, ele é um microempreendedor individual, muitas vezes, abre uma inscrição para pagar o ISS dentro do MEI, né? Dentro daquele valor fixo que ele paga, né, mensalmente, que tem lá os outros tributos federais e talvez estaduais, mas no caso aqui só é um prestador de serviço, então tem os federais e o municipal. Ele, a princípio, paga pelo MEI, mas de qualquer forma, está aí o ISS estimativa para nós. Nós temos o ISS da sociedade de profissionais, então vários profissionais da mesma atividade, de acordo com o ramo de atividade, podem se juntar e pagar pelo número de profissionais que nós temos naquela atividade. Então os advogados se reúnem e fazem uma sociedade de advogados. Aqui no nosso município de BH, eles vão pagar um tributo de uma forma especial, uma sociedade de profissionais. Interessante também, a gente vai levar isso para a prova. Nós temos o ISS do regime normal de apuração do tributo. Então, qual que é o regime normal de apuração do tributo aqui na Prefeitura de BH? O regime mensal, né? Então, de acordo com o ISS Digital, que é um site específico da Prefeitura de BH, você vai ver que o regime normal de apuração aqui é mensal. Ou seja, no final do mês, o contribuinte prestador de serviços, ele vai lá e informa à Secretaria Municipal de Finanças tudo aquilo que ele fez de saídas de serviços, base de cálculo e alíquota. Então, tudo aquilo vai gerar o quê? O ISS a ser devido naquele determinado mês. Se houver algum crédito de ISS, apesar do ISS não ser um tributo não cumulativo, ele, a princípio, pode gerar crédito de ISS, porventura de ISS pago indevidamente em meses anteriores, ISS, a princípio, que foi de situações de prestação de serviço que forem devolvidas. Quer dizer, algumas situações podem gerar créditos do ISS, então você abate com esses créditos e você vai verificar o saldo devedor de ISS para aquele determinado mês. Preencha a guia de pagamento no município, está pago o ISS. Então você apura o ISS no mês, paga no outro mês. É assim que funciona. Então a Prefeitura Municipal de BH faz isso como um regime normal de apuração. Beleza? É muito interessante porque é o regime que normalmente você vai estudar para a sua prova. Então você vai saber quais são as notas fiscais. Quando você ler lá o regulamento do ISS aqui em BH, você vai ver quais são as notas fiscais que nós temos, quais são os livros fiscais que o contribuinte do ISS vai ter e assim por diante. Quanto ao regime de retenção na fonte, também é muito legal a situação aqui, porque na retenção na fonte, vou fazer um desenho para você ver como é que a gente vai fazer a nossa aula ficar um pouco mais dinâmica. Vai na telinha para você ver. Então, no regime de retenção na fonte, por exemplo, você pega uma pessoa jurídica, como por exemplo a União, e a União é interessante, né? Quando ela presta serviços, ela é imune ao ISS. Lembra da imunidade recíproca? Está prevista no artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição Federal. Então, a União, como prestadora de serviço, ela é imune. Mas e quando ela toma serviço? Porque, de um lado, a União pode ser prestadora, mas a União pode contratar um prestador para prestar o serviço para ela. Então, o prestador de serviço presta o serviço para a União e a União tem que pagar o preço do serviço. Ela aqui se transforma numa tomadora de serviço. Agora, pensa o seguinte. Vamos imaginar aqui que o prestador de serviço é um colocador de carpete, é um carpeteiro, é um carpinteiro, sei lá, uma coisa aqui, professor. Então, ele faz lá armários, carpinteiro. Então ele bota lá, presta o seu serviço para a União. O seu João, carpinteiro, está prestando serviço. Mas aí tem o outro gesseiro que está prestando serviço, está fazendo a sala lá do presidente, lá da autarquia federal, lá do INSS, lá no município. Beleza, eu estou fazendo um negócio super legal, tal, e assim por diante. Pois é, quantas pessoas prestam serviços para a União? Muitos, né? Então, tem muitos prestadores de serviço e tem a União como tomadora de serviço ali. Tá certo. Então, sabe o que normalmente a legislação faz? E no caso aqui a Prefeitura de BH usa claramente. A Prefeitura de BH vai lá e faz o seguinte. Olha, União, você pode nem ter imposto a pagar sobre a prestação de serviço que você venha prestar porque você é imune. A imunidade é recíproca, está prevista na Constituição Federal. Mas quando você tomar serviços aqui junto ao meu município, você pague o ISS na fonte. Então, nós temos um ISS retenção na fonte, em que nós escolhemos grandes tomadores de serviço, inclusive a União. Entra aqui a União, mas entra aqui também o Estado de Minas Gerais, né? Outros municípios, porventura, venham a contratar serviços aqui. Quer dizer,
Então, de alguma forma, tem uma galera aqui nessa situação aqui para a gente poder levar para a prova, tá, pessoal? Então, de alguma forma, eu estou tentando ajudar você a você ter essa experiência, essa situação interessante para que a gente possa levar para a nossa prova. Beleza, pessoal? Formamos aí um bom entendimento aí do que seria essa retenção na fonte. Então, a fonte pagadora é a união. Vamos botar aqui, ó. Colocar aqui, né? Usando aqui os nossos termos, né? Aqui é a fonte pagadora. Se o prestador de serviço é o contribuinte, porque é ele que normalmente gera o fato gerador, prestação de serviço, a fonte pagadora se torna a responsável tributária. Tá certo? Então, a fonte pagadora, ele é contribuinte, ela é responsável tributária. Tá bom? Agora, quando, por exemplo, né, o advogado, o Luiz, advogado, presta o seu serviço. Então, ele tem escritório lá em BH e presta serviços para a empresa Alfa Limitada. Então, aqui é uma outra situação, né? Quer dizer, o prestador de serviços ao final do mês, né? Se ele for um profissional autônomo, ele tem que pagar o seu ISS autônomo, ao final do trimestre, né? Autônomo aqui paga por trimestre. Agora, se ele tiver uma empresa junto com demais advogados, e a princípio, ou uma empresa comum, que não seja junto com demais advogados, mas que tenha vários empregados, aí ele pode pagar o que nós chamamos o ISS próprio. O que é o ISS próprio? É o ISS que, a princípio, ele deve por sua prestação de serviço. Tá certo? Então, só numa telinha aqui, ó, ia fazendo alguns exemplos, inclusive aqui com você, eu já lembro a você de vários tipos de ISS que nós temos junto à Prefeitura Municipal de BH. Autônomo, estimativa, sociedade de profissionais, regime normal de apuração, retenção na fonte e ISS próprio. Eu peguei isso aqui como um dos temas para a sua prova. Olha aqui para mim. É claro que ele pode explorar isso aqui muito facilmente. Eu vi questões de prova. A gente está reunindo um banco de dados com todas as provas discursivas que nós temos aí a respeito de legislação. Já temos mais de 50 provas, mas a gente vai aumentar isso aí. Quer dizer, tem muita coisa legal para você poder trabalhar. É claro que a gente precisa fazer aí um curso só de discursiva, né? Vamos ver se nessa prova vai ter. Nós acreditamos que tenha, tá? Seguindo aí a linha das bancas que estão acontecendo aí recentemente, está tendo prova discursiva, teve na Receita Federal, tem na Receita Municipal de Teresina, vai ter agora na Receita de Aracaju, quer dizer, então tomem cuidado se a prova discursiva não aparecer aí para você. Tá bom, pessoal? Então, importantes informações nós vamos levando para a prova, coisas que a princípio vão ajudar você na sua preparação para o concurso de BH. Professor Tudão, você acha que só ler o ISS, o regulamento do ISS, é o suficiente para a nossa prova? Eu creio que sim, tá? Eu vou tratar de algumas informações que a gente vai, a princípio, mostrar para vocês. Provavelmente, a gente vai ver a lista de serviços, a gente vai ver a Lei Complementar 116/2003 com as alterações e já vai direto, né, para o regulamento e a gente já faz um bem bolado. Tem alguns materiais assim, né, quer dizer, a gente não consegue pegar tudo de uma fonte só. A gente tem que separar um pouquinho para cada uma, tá bom? Mas isso tudo a gente vai fazer juntos e vai ser legal, porque aí a gente vai tirar toda e qualquer dúvida sua. Fiquem com Deus, vai lá para o teu intervalo, toma um cafezinho e depois você volta. Fiquem com Deus, bons estudos, até daqui a pouco.